RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Economia. A Agência Nacional de Energia Elétrica anuncia reajuste de 7,35% na conta da luz. Agricultura. Safra 2018 de pêssego deve render 160 toneladas somente na capital. Segurança Pública. Policial militar aposentado que matou o homem a tiros dentro da PUC em setembro será indiciado por homicídio e deve responder em liberdade. Confira ainda como fica o tempo nas principais regiões do estado nesta quarta-feira. Começa agora o Jornal da RDC. O Rio Grande se conecta aqui. Boa noite. A polícia concluiu na manhã desta terça-feira o inquérito do homem que foi morto a tiros dentro da PUC no final de setembro aqui em Porto Alegre. O autor do crime, que é policial militar aposentado, será indiciado por homicídio, mas deverá responder em liberdade. De 26 anos, foi morto a tiros dentro do campus da PUC, atrás do prédio 50, em plena luz do dia. Dias depois, o autor dos disparos se apresentou na delegacia de polícia. Ele informou que só cometeu o crime por legítima defesa. Mas após as investigações, a polícia concluiu que o autor executou Rafael, pois o filho havia sofrido ameaças da vítima. No dia anterior à morte da nossa vítima, ele esteve na PUC e acabou entrando em conflito com os vigilantes. Um desses vigilantes da PUC era filho do autor do delito e teria sido ameaçado diretamente pelo Rafael. Inclusive, o Rafael havia dito que se voltasse seria para pegar ele, né? Rafael foi morto com 4 tiros de revólver 38mm que foi entregue à polícia. De acordo com o delegado, o autor desses disparos é ex-policial militar e trabalhava como chefe dos vigilantes informais que atuavam na universidade. A vítima possuía diversos antecedentes criminais e, inclusive, já havia roubado bicicletas dentro da PUC. O caso será entregue ao judiciário e o autor do crime será indiciado por homicídio qualificado, porém deve responder em liberdade, já que colaborou com as investigações e não possui antecedentes. E a polícia divulgou nesta manhã novas informações sobre o caso da suástica, onde uma jovem alegou ter sido agredida e ter o símbolo desenhado em seu corpo no começo de outubro. 9 anos, que não teve a sua identidade revelada, já havia sido indiciada pela Polícia Civil por falsa comunicação de crime. O inquérito apurou que a jovem se automutilou. Com a divulgação do novo laudo nesta terça-feira, a perícia reforçou o entendimento de que houve intenção dela em fazer as lesões. Segundo a polícia, há diferença nas marcas entre a análise feita pelo Departamento Médico Legal em 9 de outubro, o dia do incidente, e em uma fotografia feita no dia seguinte, quando a jovem prestou depoimento na delegacia. O Departamento de Criminalística concluiu que a imagem feita no dia seguinte apresentava pelo menos 10 riscos a mais. A jovem teria sofrido o ataque no bairro Cidade Baixa, na capital, e alegou ter sido agredida por 3 homens devido a adesivos com os dizeres "ele não" e de campanhas LGBT. Esse novo laudo será anexado ao termo circunstanciado que concluiu ter ocorrido automutilação ou lesão com consentimento da vítima. E a Polícia Federal cumpriu nesta segunda-feira a Operação Strike em municípios do Rio Grande do Sul. E 12 mandados de busca e apreensão. Segundo a polícia, a investigação indicou que o grupo criminoso, alvo da operação, era comandado de dentro dos presídios de Pelotas e Montenegro. A investigação apurou ainda que havia integrantes presos nos municípios gaúchos de Santa Vitória do Palmar, Chuí, Rio Grande e também na cidade de Chuí, no Uruguai. Desde 2017, a polícia investigava o grupo que é responsável por guerras do tráfico no extremo sul do estado, que matou mais de 1.000 pessoas ao longo dos anos. Além disso, o grupo é suspeito do tráfico de pelo menos 1,3 toneladas de drogas. Somando as apreensões feitas até hoje, o grupo sofreu o prejuízo de 5 milhões de reais.
E a Polícia Civil do país inteiro deflagrou hoje a Operação Anjos da Lei. Até o momento, foram capturadas 27 pessoas no Rio Grande do Sul. São 21 adultos presos e 6 menores apreendidos. Mandados foram cumpridos em diversos municípios do estado e, na maioria deles, houve a apreensão de drogas, celulares e itens de contabilidade referentes ao tráfico. 455 pessoas foram presas em todo o país. E um acidente entre um caminhão e uma caminhonete deixou o condutor e o carona feridos na tarde desta terça-feira na região da Arena do Grêmio. A caminhonete estava estacionada na via. Ao sair e seguir viagem, o motorista não percebeu a aproximação de um caminhão que trafegava no sentido Canoas-Porto Alegre. Segundo testemunhas, o motorista da caminhonete estava falando ao celular. As vítimas foram encaminhadas ao hospital. Mais um episódio do parcelamento dos salários dos servidores públicos. Ao menos agora a notícia é boa, viu? A Prefeitura de Porto Alegre vai quitar toda a folha do funcionalismo nesta quarta-feira, conforme previsto pela Secretaria Municipal da Fazenda. Será realizado o depósito do saldo restante, o que corresponde a 35% das matrículas. Um total de 10.985 servidores. Os valores somam 32,8 milhões de reais. E esta semana será mais curta para muitas pessoas, porque quinta-feira, dia 15, é feriado de proclamação da República. Em Porto Alegre, os órgãos que desempenham serviços essenciais atuarão em regime de plantão. Os ônibus vão circular com tabela de feriado nesta quinta-feira e com tabela eventual na sexta-feira, dia 16, que representa uma redução de cerca de 6% nas viagens, sem alteração no funcionamento da primeira e última viagem de cada linha. Os prontos atendimentos e hospitais do município permanecerão abertos 24 horas para atender a população. As unidades de saúde estarão fechadas nesta quinta-feira, dia 15, com atendimento normal na sexta, a partir das 8 horas da manhã. E os apaixonados por pêssego podem comemorar. A colheita já começou e esse ano a safra deve render. A expectativa para este ano é de 160 toneladas só aqui em Porto Alegre. Um sabor delicioso. E o aroma então nem se fala. O período de safra do pêssego é entre novembro e janeiro. E na capital dos gaúchos a colheita começou. No ano passado, seu Ildemar não teve nada de lucro com a produção de pêssegos, mas neste ano a expectativa é grande. Ele deve colher 50% a mais, porque os pés estão assim, ó, bem carregados. O ano passado produziu muito pouco e não fez inverno, a natureza não cooperou. E este ano a natureza cooperou, fez frio, que era preciso. E os pés estão com bastante fruta nos pés. O ano passado, um pé desse aqui produziu para 10 pés do ano passado. Foi muito pouco, deu raro assim, tu ia apanhar, era meia dúzia por pé. Deu graúdo, mas em compensação era muito pouco, né, nos pés. Em Porto Alegre, a expectativa é colher 160 toneladas de pêssego nesse ano. São 20 produtores que cultivam essa fruta. Só no seu Ildemar, na zona sul de Porto Alegre, são mais de 4.000 pés de pêssego em 7 hectares. E cada pé deve produzir cerca de 60 quilos da fruta. Tudo isso porque desta vez o clima contribuiu. Esse ano teve um inverno bastante intenso, né, com frios, bastante dias de frio abaixo de 7 graus, que é o que o pêssego precisa para o amadurecimento da gema, né? E após isso, durante esse período também não houve grandes chuvaradas, né, inundações, e agora, durante o período da colheita, as chuvas estão sendo bem esparsas, né, e bastante calor, o que torna o fruto doce, né? E não houve queda de fruto. Para ficar desse jeito, o fruto precisa de 150 a 250 horas de frio. E deu tudo certo. Até a metade de dezembro, os produtores ainda terão muito trabalho, passando pé por pé e colhendo o fruto com muito cuidado para não estragar. E assim, essa será uma safra para comemorar.
Estamos fazendo, não dá para se queixar. Na próxima quinta-feira e também no final de semana, deve ocorrer a 34ª Festa do Pêssego na paróquia São José da Vila Nova, das 9 horas da manhã até às 6 da tarde. O preço do quilo do pêssego deve variar entre R$ 6 e R$ 7,00. Mais um dia de muito calor aqui em Porto Alegre, 27 graus a temperatura neste momento. E no próximo bloco nós vamos mostrar uma reportagem sobre o reajuste anual da tarifa de luz, que vai ficar mais cara. Não saia daí, nós já voltamos. Você nos assiste pelos canais 24 e 524 da NET, mas também pelo site www.rdctv.com.br. Facebook, YouTube e Twitter, RDCTV Digital. Siga também a nossa emissora no Instagram, onde você confere diariamente fotos e vídeos dos nossos bastidores. Mercado de trabalho. 77 vagas de emprego estão abertas em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, com destaque para atendente de lanchonete, com 16 oportunidades. Também tem 10 vagas para pessoas com deficiência. Os interessados devem comparecer à Agência Municipal de Emprego, que fica na rua Joaquim Pedro Soares, número 349, no centro da cidade, com a carteira de trabalho. E atenção para esta informação, a luz vai ficar mais cara. Isso porque a Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou na manhã desta terça-feira o reajuste anual da tarifa. O aumento será de 7,35% e entra em vigor no próximo dia 22. Desligar um interruptor ali e outro aqui, para economizar o máximo que der. Na casa da Sandra, é assim. Ainda mais que agora vem mais um reajuste na tarifa de energia, de 7,35%, anunciado pela ANEEL nesta terça-feira. Luz desligada, ventilador é numa peça só, não uso ar-condicionado em último plano, né? Porque tá muito cara a luz. Já desliguei um freezer. Tô só com a geladeira. Se policiar os gastos dentro de casa já é uma missão, imagine só no trabalho. A Sandra é diarista e é claro que também tem que cuidar o consumo de energia em excesso na hora que está trabalhando. Eu chego, os patrão, rua. Então a Sandrinha tem que tomar conta de tudo. Luz, né? Os biquinhos de luz onde eles vão ligando e eu vou atrás desligando. Máquina, eu procuro usar a roupa, tem que policiar a roupa, né? Tu já tem que fazer tudo certinho, as cores, para não dar aquela bagunça de roupa, para poder economizar. O reajuste é previsto pelo contrato de concessão de todas as distribuidoras do país. Custos de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica estão dentro do percentual de aumento, que entra em vigor a partir do dia 22 de novembro. Nesse caso do reajuste, ele tem como objetivo recompor custos que a distribuidora tem com geração, transmissão, com a própria distribuição de energia, com encargos setoriais e, além disso, nós não podemos esquecer que nós somos a ponta final que vai tratar diretamente com o consumidor. Então o consumidor ele recebe uma fatura, muitas vezes ele não se percebe que não é simplesmente a CED, a distribuição que está ali fornecendo os custos, enfim, dentro desta fatura há todos os custos que nós somos simplesmente repassadores. A variação do dólar e a hidrologia desfavorável foram fatores que fizeram com que a distribuidora tivesse que arcar com custos extras na compra de energia. Por isso, a própria geração de energia pesou no cálculo do percentual de reajuste. Toda vez que nós temos um período de estiagem muito grande, as energias mais caras, especialmente as térmicas, são acionadas e isso acaba vindo para a composição do valor da geração de energia elétrica. E que nós, distribuição de energia elétrica, antecipamos este custo de maneira a arcar com esse valor e depois, no reajuste tarifário, isto é compensado e retorna como tarifa para custear esse valor. Para consumidores de alta tensão, que é o caso das indústrias, por exemplo, o reajuste pode girar em torno de 5,24%. E para os de baixa tensão, como residências, o percentual deve ficar em 8,32%. O aumento começa a valer no próximo dia 22 de novembro.
Em apenas 4 meses no ar aqui na RDC TV, o programa Virando o Jogo ficou entre os 5 colocados na categoria Melhor Programa de Televisão do ano do Prêmio Press 2018. No total, foram 418 mil indicações do Prêmio Press 2018. Ao todo, foram distribuídos troféus de melhores do ano em 17 categorias. Entre elas, a de melhor programa de televisão do ano, onde o programa Virando o Jogo ficou entre os 5 finalistas. A atração, que está há apenas 4 meses no ar na RDC TV, é ancorada por Rogério Amaral e traz as principais notícias no mundo do futebol, onde a dupla Grenal é o tema principal. Acima de tudo, muito feliz, porque com 4 meses de emissora, o programa tem 1 ano e 7 meses, 1 ano e 8 meses, e aí, mais do que vencer, mais do que ser o campeão, o importante é figurar entre os 5 finalistas, porque isso realmente é uma grande conquista, e isso vale mais do que tudo. É gratificante isso, poder estar nesse momento. Nós estamos há 120 dias no ar, há 4 meses no ar. Uma emissora que nasceu para ser digital, uma emissora que nasceu para ser plural, uma emissora que nasceu para poder estar presente no ambiente da comunicação como este, que é o ponto alto da comunicação no ano, é o Prêmio Press. A gente fica feliz. A cerimônia de premiação aconteceu na noite desta segunda-feira no Teatro Dante Baroni da Assembleia Legislativa. Parabéns, então, aos nossos colegas. E o programa Cruzando as Conversas de hoje vai discutir a desmilitarização das polícias em âmbito nacional. Esse tema é discutido há pelo menos 5 anos em todo o país. O jornalista Vitor Dalla Rosa será o mediador deste debate, que começa logo após o Jornal da RDC, então não perca. E depois de uma segunda-feira de muito calor, a terça-feira também foi bem abafada aqui na capital gaúcha. A máxima passou dos 35 graus em algumas regiões, em uma terça-feira de sol entre muitas nuvens. Então vamos conferir agora como fica a previsão do tempo para amanhã. A instabilidade toma conta do estado nesta quarta-feira. Em Porto Alegre, o sol aparece, mas devem ocorrer pancadas de chuva ao longo do dia. Os termômetros não sobem tanto. 27 graus será a máxima na capital. O tempo fica parecido em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. A quarta-feira terá pancadas de chuva com períodos de abertura de sol e temperatura variando entre 20 e 26 graus. A quarta-feira será de tempo instável também em Erechim, no norte gaúcho. O dia amanhece com 21 graus e à tarde os termômetros chegam aos 27. Em Santo Ângelo, na região das Missões, a temperatura varia entre 19 e 25 graus, com sol e pancadas de chuva. E em Uruguaiana, na fronteira com a Argentina, a quarta-feira terá mínima de 16 e máxima de 25 graus. E agora as atualizações do futebol com ele, João Batista Filho. Tudo bem, JB? Boa noite. Tudo bem, Fábio? Boa noite para todo mundo que está nos assistindo. E a gente começa com o lado colorado. Afinal de contas, o Internacional tem boa notícia. Antecipo aqui, boa notícia no último treinamento. O Rodrigo Moledo participando da atividade, mas tem uma dúvida ainda no time colorado, na vaga do D'Alessandro. Mas quem nos traz todas as informações é o repórter Guilherme Paz. O grupo está de volta aos treinamentos aqui no Inter. O time desembarcou ontem à noite após empate contra o Ceará. E a viagem foi bem cansativa, durou o dia inteiro. O time se prepara para o confronto contra o América Mineiro, na próxima quinta-feira, às 21 horas, no estádio Beira-Rio. Sem a presença de D'Alessandro, suspenso pelo 3º cartão amarelo, o treinador Odair Hellmann deve colocar William Potker no time. Faltam 5 jogos para o término do Campeonato Brasileiro e o Inter não depende só de si, e sim de tropeços do Palmeiras para tirar distância de 5 pontos. O capitão Rodrigo Dourado disse hoje à tarde sobre a expectativa para o próximo jogo. O América vem de resultados ruins, né, no campeonato, mas é uma boa equipe. O primeiro turno conseguiu ganhar da gente. É uma das poucas equipes que ganharam da gente no campeonato, então temos que respeitar, temos que entrar muito ligado, mas demonstrar o que a gente vem fazendo dentro de casa
e em busca de mais uma vitória na frente do nosso torcedor. O Internacional que precisa se recuperar no estádio Beira-Rio, expectativa de 31 mil colorados no Gigante, está a 5 pontos do Palmeiras, há 9 partidas consecutivas que o Inter sofre gol, pelo menos um gol por rodada, então é fundamental essa vitória contra o América Mineiro. O Grêmio também precisa vencer, né? O jogo é um pouquinho mais difícil contra o São Paulo no Morumbi, e o guia que traz as informações, ele também acompanhou o treinamento do Tricolor. O treino do Grêmio aqui no CT teve ausências. Léo Moura, Jeromel e Léo Gomes não apareceram no gramado. Com a seleção argentina, o zagueiro Kahneman retorna para Porto Alegre apenas na próxima semana. Mas a grande preocupação é Luan. O atacante, que já tinha voltado aos treinamentos com bola, também não apareceu no gramado e preocupa o técnico Renato. Visando o jogo contra o São Paulo, na próxima quinta-feira lá no Morumbi, o time se representa amanhã pela manhã para o último treinamento e logo depois embarca para São Paulo. Na tarde de hoje, Jael disse o que espera para o confronto diante dos paulistas. Independente se foi mandado aqui embora e tal Jardim agora lá, eu acho que o nosso pensamento é de fazer um bom jogo, de construir durante o jogo tudo aquilo que o Renato vem falando pra gente, o nosso pensamento de permanecer no G4, de classificar direto para a Libertadores. Esse é o nosso objetivo. Então, passa por esse jogo, mais uma final. Temos que encarar com uma final esse jogo, porque vai ser uma final e não vai ser nada fácil. Acho que nós temos tudo para fazer um bom jogo, um ótimo jogo e ter a continuidade no G4. Tá aí o Jael, jogador importante, peça importante no time do Grêmio. Fábio, tem mais um assunto importante também no Campeonato Gaúcho. Hoje a Federação Gaúcha de Futebol divulgou as datas. O Gaúchão começa dia 20 de janeiro. Sim, poucos dias aqui, 15, 16 dias depois da reapresentação da dupla Grenal pós-férias, e a tendência é que os times reservas de Grêmio e Inter comecem o campeonato. O primeiro clássico Grenal também já tem data marcada, ele vai ser na Arena no dia 10 de março. O Grenal, que é o primeiro do ano, tudo indica que será com times principais, com a força máxima tanto de Grêmio quanto de Inter, embora a dupla esteja na Libertadores nessa época. Vamos aguardar um pouquinho para saber. Tá certo, João Batista Filho, muito obrigado. Obrigado a você de casa também que nos acompanhou nesta terça-feira. O Jornal da RDC termina aqui. Fique agora com o programa Cruzando as Conversas. Uma boa noite e até amanhã. Boa noite. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.